Pessoal, no tarô existe uma carta chamada a Torre, que é muito temida, porque ela normalmente, não é sempre, prenuncia situações bastante indesejáveis. No baralho Lenormand, nós encontramos novamente essa carta com o número 19, a Torre. Dá uma olhadinha, a Torre. Pois é. Só que no baralho Lenormand, a Torre tem toda outra simbologia. Algumas poucas situações entre as duas são semelhantes, mas é basicamente diferente o sentido de uma e de outra. Se aquela carta é uma carta que muitas vezes nos assusta, é uma carta que fala da necessidade de pormos os pés no chão, a carta do tarô. Esta é uma carta que fala mais de coisas práticas, de coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, do nosso entorno. E vamos lá. Vamos lembrar uma coisa primeiro. As torres foram construídas para você ter, as pessoas terem, né, um ponto de observação, observarem os seus inimigos, observarem as outras tribos ou as outras nações que as estavam atacando, verem do alto, né? Construíram torres, construíram muralhas para isso. Então, exatamente nesse sentido, a torre também pode representar no nosso dia a dia a necessidade de observarmos melhor alguma coisa, prestarmos atenção a alguma coisa, termos um olhar mais amplo, vermos o horizonte, né? Entendermos da onde possa estar vindo a oportunidade ou a ameaça. Isso é um dos sentidos da torre. Mas todos nós pensamos em torre, né, como aquela torre da Rapunzel, né, uma verdadeira prisão, onde a pessoa se consome lá dentro, passa o resto da vida isolada do mundo, né? E como é torre, é uma coisa alta, né, dá a impressão de que nem os pés no chão, na realidade, você tem, que é para perder a noção do tempo e do espaço. Pois é, nesse sentido, a torre representa a nossa pessoa, o nosso eu interior. A torre representa você olhar para dentro de você mesmo, que é o que as pessoas fazem quando meditam, quando fazem uma reflexão a respeito de alguma coisa, quando elas procuram se autoanalisar, quando elas permitem serem analisadas, elas deixam que as pessoas invadam o espaço da sua torre, do seu eu. A torre, né, é uma coluna, né, como se fosse a coluna vertebral, é o que nos sustenta, né? E por isso também ela pode representar nosso ego. Num sentido positivo, é você ter uma autoconsciência, é você ter autoestima. Num sentido menos nobre, eu diria, é você ser egóico, é você se deixar levar pela sua pseudo-importância, né? É você atribuir-se uma importância e uma aura que você, na verdade, não tem, é uma coisa construída, né? Não é uma coisa que lhe é dada ou concedida, é uma coisa construída por você mesmo, por isso é uma torre, né? Uma torre feita de pedras, nesse caso feita de puro orgulho, vaidade, pretensão, pode ser isso também, mas não se esqueçam, autoestima é necessário, você também não pode viver se achando nada. Você precisa saber o tamanho da sua torre, a dimensão da sua torre e sentir-se bem dentro dela. Senão ela se transforma numa prisão.
Outra coisa que a torre simboliza é o isolamento. Nesse sentido, ela pode representar mesmo um ambiente prisional, ela pode representar a prisão, na verdade, pode. Assim como ela normalmente é associada no baralho Lenormand, a ideia de fórum, de tribunal, da onde as coisas da justiça acontecem, né? De autoridade judicial, por exemplo. Então isso é muito interessante da gente ver. Um eremita, ele pode ser representado por uma torre. Ele vive fechado no mundo dele. O autismo pode ser representado pela torre. Não vamos fazer diagnóstico com cartas. Estamos falando simbolicamente. O autismo pode ser representado por uma torre. A pessoa que não sai de si própria e não assume o mundo, o seu entorno. Torres representam construções que são admiradas, são vistas à distância, não é mesmo? Quem é que nunca viu uma imagem icônica da Torre Eiffel, por exemplo? Aquilo é uma torre que qualquer um reconhece em qualquer lugar do mundo o que é. Por isso mesmo, elas representam os edifícios, os grandes edifícios públicos, os grandes monumentos, as grandes praças de congresso, os grandes arcos do triunfo são representados pela torre. Assim como ela pode representar a prefeitura da sua cidade, ela pode representar a Câmara de Vereadores, ela pode representar uma biblioteca, especialmente se a carta dos livros estiver próxima a ela. Ela pode representar uma igreja. Ela pode representar o seu condomínio. Se a carta da casa, a carta de número 4 do baralho Lenormand estiver próxima a esta carta, pode estar falando de um edifício, uma casa em cima da outra, uma casa alta, né? Então o condomínio é representado assim também. A torre representa exatamente isso, as coisas que são físicas, que a gente consegue ver claramente, assumir, pôr a mão, são concretas, são reais, e as outras coisas que são muito mais conceituais, como por exemplo, ela representa autoridade, ela representa poder. Por quê? Porque ela é uma construção alta, altiva, né? Séria, imponente. Ela se impõe, ela pode representar isso. Ela pode representar um alto cargo dentro de uma estrutura corporativa. E isso é algumas das muitas coisas que a carta da torre pode significar numa leitura de baralho Lenormand. Vai depender muito, evidentemente, é a questão proposta, né? Ou seja, a pergunta que está se fazendo, está se fazendo essa leitura de baralho para quê, né? Em que sentido? Isso já determina um pouco o sentido que nós vamos atribuir à carta da torre se ela surgir. E depois a posição dela no jogo e as cartas que a circundam. Tem toda a importância e modificam a forma dela se expressar. Assim como, por exemplo, nós sabemos em astrologia que você é de um signo, mas você tem um ascendente que faz com que esse signo seja não mudado nem transformado, mas seja adaptado a uma personalidade um pouco diferente daquela personalidade arquetípica do signo. Vai depender do seu ascendente, vai depender da carta próxima, acima, abaixo, ao lado, enfim, que estiver com ela. Isso é o que significa a carta da torre.
e a gente se encontra qualquer hora dessas para falar de mais um pouco de baralho Lenormand.